Boa noite a todos. Seguimos para mais um estudo do Livro dos Espíritos, a obra interminável, falando sobre o tema de fluidos. Mas antes de iniciarmos, hoje eu gostaria de começar o estudo de uma forma um pouquinho diferente e convidá-los a fazer uma prece juntos, né? Para que possamos estar preparados fluidicamente e também em nossos pensamentos, promovendo amor, paz e discernimento. Então, convido a todos a mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, agradecer pelo privilégio da vida, agradecer pela saúde, agradecer até mesmo pelos momentos de prova, pelos momentos de dificuldade que nos fazem crescer como espíritos, e pedir que possa sempre estar nos amparando e nos abençoando para que juntos possamos atingir a tão sonhada evolução. Muito bem, agora sim, iniciamos os nossos trabalhos de estudo, né? Vejo que paramos na questão 66, onde falamos sobre modificação de fluidos, né? Então, vou pedir para que o nosso querido irmão possa soltar o áudio, por gentileza. 66. Os fluidos podem ser modificados conforme nossos desejos? Não só podem, como são. Conforme nossa intenção, os fluidos modificam-se e direcionam-se. Esse é um ponto relevante em nossa discussão, porque sabemos a importância dos fluidos, né? Já entendemos que tudo que existe está abrangido pelo fluido universal. Sabemos também que esses fluidos sofrem modificações. Então, do fluido universal, você tem a derivação do fluido vital, do fluido magnético, dependendo de cada necessidade. Mas não sabíamos como modificar os nossos fluidos. E aí, então, aqui traz, né, nosso querido irmão, traz a resposta que é a intenção, os desejos e a intenção modificam os fluidos que emitimos e que captamos. E essa informação é de bastante relevância porque mostra que se nós controlarmos os nossos desejos e intenções, consequentemente, ainda que não de uma forma muito precisa, nós estaremos controlando também os fluidos que nos cercam. E controlando os fluidos que nos cercam, consequentemente, estaremos melhorando a nossa saúde, melhorando a saúde daqueles que estão ao nosso lado, melhorando o nosso ambiente energético, vibracional, melhorando as nossas companhias espirituais, favorecendo um ambiente propício para o trabalho dos nossos mentores, auxiliando a tudo e a todos. Então, olha o poder do controle mental. Olha a importância do controle intencional, né? Então, são coisas que vale a pena ser repensadas. Nota? Nota. A intenção é poderosa, a ponto de, através dela, haver as mais variadas formas de manipulação fluídica, não apenas para o material, aquilo que pode ser visto e tocado, como também para o energético, aquilo que não pode ser visto e tocado, mas não necessariamente de menor valor. Deus proporciona-nos o poder da modificação dos fluidos para uso em favor do bem e recompensa-nos por esse bom emprego. Contudo, se decidirmos usá-los para o mal, sofreremos as consequências dessa má escolha. O que acontece é que, infelizmente, quando decidimos intencionar, tanto para o bem quanto para o mal, as questões fluídicas e energéticas acompanham esta intenção. Né? Da mesma forma que podemos deixar o ambiente mais propício ao amor, podemos deixá-lo propício a más energias. Só que é claro que nós responderemos por isso, né? Então, cabe a nós sermos bons instrumentos de boa fluidificação. Lembrando que o ambiente onde paira bons fluidos, onde o fluido universal é transformado em fluido vital, é um ambiente mais salutar, um ambiente onde as pessoas recuperam-se mais rápido de suas enfermidades físicas,
de suas dificuldades mentais, de seus processos depressivos, onde afasta os seus processos obsessivos, né? Então, é de nossa importância, de nossa competência, manipular os nossos fluidos. Por mais que possamos pensar não sermos capazes, nós somos. Basta incluir o amor em nossa trajetória. É através do amor que emitimos e sentimos e exemplificamos que construímos o ambiente energético que paira ao nosso redor. Alguma pergunta? Pois não. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu vejo aqui a intenção de um poder muito grande em tudo, né? Agora, como que fica a intenção se ela não é boa quando é feita pelo passe que vem os fluidos modificados pelo espírito? Nós somos incapazes de fazer mal a alguém através do passe. Nós só fazemos mal a alguém quando este alguém aceita a energia que estamos emitindo. Da mesma forma que você, ao frequentar um lugar que não é propício, decide igualar as suas atitudes aos frequentadores que lá estão. Da mesma forma que você não é obrigado a tomar devidas decisões em sua vida e toma quando influenciado. Nós somos o tempo todo influenciados pelo meio em que vivemos. Se você frequenta o meio religioso, você é influenciado por pessoas religiosas. Se você frequenta o meio acadêmico, você é influenciado por pessoas acadêmicas. Se você frequenta o meio esportivo, você é influenciado por pessoas do meio esportivo. Agora, se você frequenta locais que não estão preparados energeticamente, fluidicamente, ou pessoas que estão em momentos de dificuldade, você é influenciado. Agora, se você irá aceitar esta influência ou não, cabe a você. Lembrando que você não é apenas um ser a ser influenciado, você também é um ponto de influência. E o bem sempre prevalece ao mal. Então, nós não devemos fugir dos ambientes pouco salutares, nós precisamos transformá-los em pontos de luz. Cabe a nós sermos o ponto do bem, o ponto do amor, e transformarmos aonde estivermos, seja no nosso ambiente de trabalho ou na nossa família. Eu vejo na atualidade as pessoas comentando muito sobre a toxicidade, né, do ser humano, pessoas tóxicas, me afastar e tudo mais. Você tem o direito de se afastar, como disse em 1857 no Livro dos Espíritos, né? Entretanto, você também tem o dever de transformar essas pessoas. Às vezes, o irmão que está menos evoluído, ele precisa apenas ser ouvido, aceito, respeitado e, quem sabe, até sentir o poder de estar bem intencionado. Se você puder fazer isso nele, certamente cumpriu a sua jornada. Então, meu irmão, nesse caso, se você não está bem energeticamente, tem que evitar de fazer a aplicação do passe nesse sentido. O passe, como o próprio nome diz, ele passa por você. O ideal é que você esteja equilibrado, né? Porque se você não estiver equilibrado, mal você não fará, mas também você pode não fazer o bem que poderia fazer, né? Então, equilibre-se primeiro para depois ser o meio de passe, né, desta energia. Um exemplo disso é quando você está no avião, né? E por algum motivo acontece uma despressurização. A instrução é que você coloque a sua máscara primeiro e depois ajude o que está ao seu lado. Por que isso acontece? Porque se você não colocar a sua máscara primeiro, você perderá a consciência e não poderá ajudar nem a si mesmo e nem quem está ao seu lado. Então, da mesma forma, acontece nos trabalhos espirituais. Entretanto, estar equilibrado não significa estar completamente equilibrado, porque se nós formos esperar o dia em que estivermos impecavelmente equilibrados, neste dia não estaremos mais em um mundo em que precise do passe, né? Estaremos num mundo muito distante do mundo de provas e expiações. Então, não precisa ser o cenário perfeito, mas algumas horas antes, né? O ideal desde as primeiras horas dos dias. Mas se não puder, algumas horas antes, dar aquela concentrada, né? Pensar em Jesus, deixar os problemas do lado de fora e ser um bom instrumento do amor. Você comentou que se o ambiente não é adequado, que a gente entre com a nossa energia.
E quando a gente está disposto a vibrar dessa forma e conseguir, os bons espíritos nos acompanham também, independente do lugar? A aproximação espiritual, ela é dada por simpatia. Uma simpatia que eu vou dizer é uma sincronia energética. Você abre portas que estão compatíveis ao que você está emitindo. Em um momento de amor, você abre espíritos que simpatizam com essa energia. Em um momento de dor, você abre espíritos que simpatizam com essa energia. A diferença é que os espíritos de dor não acessam as portas de amor. Entretanto, os espíritos de amor acessam as portas de dor para transformá-las em amor. Então, mesmo quando você está nas adversidades da existência, você é o tempo todo convidado a pertencer à parte do amor. É por esse motivo que você consegue, por exemplo, sair das suas zonas umbralinas. Você está lá, passando pelo seu sofrimento, passando por aquele sofrimento que você tem certeza merecer, e vem um espírito e diga, irmão, chega de sofrer, vamos reparar. Ele estende a sua mão a você e diz, sofrer não vai trazer de volta o erro, agora reparar vai. Você fez mal a alguém ou a si mesmo, vamos fazer o bem, vamos compensar o mal com o bem. E aí, quando você cria essa consciência, você começa a reparar, ser muito mais eficiente, né, em sua jornada evolutiva e, consequentemente, agradar muito mais as leis divinas. Porque Deus não nos trouxe a lei para punir, Deus nos trouxe a lei para instruir e praticar. Se a lei de Deus fosse punitiva, o homem já na sua primeira vida primitiva, quando ele sai da fase animal e se torna nominal ali na sua brutalidade primitiva, ele já seria fadado a eterno sofrimento. Mas não. O homem, ele tem a sua existência primitiva, ele tem a sua existência de provas e expiações, ele tem a sua existência regenerativa, ele tem a sua existência feliz, ele tem a sua existência pura, até chegar a seu estágio mais amplo e profundo de perfeição, onde ele não passa apenas a ser alguém que exemplifica, e passa a ser o próprio exemplo daquilo que é bom e daquilo que é justo. Passamos a pertencer à justiça divina quando atingimos a perfeição. Mas é um longo trajeto, uma longa jornada, porque ser perfeito não é ser bom em alguma coisa, é ser bom em tudo. Então, olha a dificuldade, né? Pegue algo, uma característica sua do mundo de provas e expiações que você acha que você faz bem, por exemplo. Fala, não, eu realmente sei desenhar com perfeição. Tudo bem. E escrever, sabe? Não, não sei. E pintar, sabe? Não, não sei. E falar, sabe? Não, não sei. Então, olha a quantidade de atributos, isso sem pensar nos morais, né? Olha a quantidade de atributos quando falamos de habilidades que nós temos a desenvolver na pluralidade das existências. Imagine os morais e os intelectuais, né? Quanto falta para a perfeição. É um choque de humildade, mas nos remete a ampla reflexão. E é um privilégio poder refletir. Pois não, irmã Andréa? A irmã deve estar tendo algum problema. Boa noite. Eu estava com um problema aqui na internet. É só uma pergunta a respeito do consumo de alimentos de origem animal, na influência, né, que a gente sabe que vem, né, não só a parte física, mas toda a parte da dor do animal, né? Isso influencia em alguma coisa em relação ao passe? Porque na nossa casa espírita, né, o nosso mentor, ele nos fala, na verdade, o ideal é que a gente realmente elimine, né? Mas pelo menos no dia do trabalho, 24 horas antes, que a gente tente se abster da carne, pelo menos. Isso não apenas no trabalho animal, né, irmã André? Em qualquer trabalho que envolva a questão espiritual, é recomendável, né, que no dia haja uma privação do consumo de alimentos de origem animal, ou se não puder, pelo menos no segundo período, né, no período da tarde, se você vai fazer o trabalho à noite. Mas também é recomendável diversas outras ações, né, como o controle mental, o controle emocional, o controle sentimental. E isso não pode ser um fator de cisão, né? Nós não podemos, por exemplo, fazer com que um irmão que não tenha feito o seu regime adequadamente porque esqueceu ou porque não pôde, deixe de frequentar a casa espírita. Nós só precisamos que ele
encontre a consciência necessária para começar a praticar essas boas ações. Isso vai potencializar o seu trabalho, né? Cada irmão tem um ponto, né? Um nível de evolução, e atingirá essa evolução conforme o seu caminhar ficar mais rápido, né? Então, sim, é recomendável essa ação. Num dia perfeito, né, para um trabalho espiritual, você acorda já sem conflito algum, agradece a Deus pela existência, procura se alimentar levemente, procura refletir, meditar, procura tomar bastante líquido, procura confraternizar com a família de forma amorosa e pacífica, procura não se expor a nenhum pensamento cotidiano, mas é muito difícil, né, enfrentar tudo isso, porque o trabalho espiritual ele não acontece de forma esporádica. O trabalho espiritual acontece para algumas pessoas todos os dias, né, de segunda, de terça, de quarta, e conseguir isso, né, seria realizar a sua mudança por completo. Mas um dia, certamente, todos chegaremos a este nível de evolução. O poder do amor pode produzir desejos puros, intenções belas e resultados magníficos. Na vida material, ao trocarmos alguns fluidos corporais com outrem, podemos adquirir enfermidades ou benesses. O mesmo acontece com os fluidos que são invisíveis aos olhos humanos. Por exemplo, quando você passa por uma transfusão sanguínea, né? Se você está com algumas deficiências plaquetárias, ou de hemácias, ou de linfócitos, isso pode salvar a sua vida, né? Então, receber sangue pode salvar a sua vida. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver com algum problema sanguíneo, se ela estiver contaminada, isso pode liquidar a sua existência. Então, olha que interessante, né? O fluido corporal ele é tão importante, nós preservamos tanto os nossos fluidos corporais quando vamos fazer qualquer procedimento, mas às vezes negligenciamos os nossos fluidos energéticos, né, os nossos fluidos que são invisíveis aos olhos. E aí, nós não damos a devida importância, mas em nível de relevância é bem parecido. Nós temos que entender que da mesma forma que um fluido corporal me salva, um fluido energético também. Da mesma forma que um fluido corporal me adoece, o energético, o vibracional também. Eu só estou falando energético, sei que fluido e energia não são a mesma coisa, mas para vocês remeterem suas mentes, tá? Conseguirem saber de qual que eu estou mencionando. Mas nós não podemos negligenciar e diminuir a importância daquilo que está invisível aos nossos olhos. E graças a Deus, a medicina da Terra tem trazido cada vez mais esta afirmação, né? Hoje, por exemplo, já faz parte do tratamento físico o tratamento psicológico. O que acaba sendo um tratamento psicológico? Vamos pegar a finalidade, né? O final do tratamento psicológico. Para que ele serve? Ele serve para equalizar a pessoa, para que a pessoa tenha bons pensamentos, para que ela consiga equilibrar o seu organismo. Até porque um médico, um cirurgião ou qualquer profissional da saúde, o procedimento que ele faz é parte da cura, mas é uma pequena parte da cura. A cura acontece com o próprio organismo. A medicina realiza intervenções. Então, se eu tenho um tumor, por exemplo, eu vou lá e tiro a massa tumoral. Agora, o organismo tem que aprender a cicatrizar por si só. Eu não tenho essa capacidade. Então, se eu tenho, por exemplo, um ataque do coração, né? Se eu tenho um infarto, por exemplo, uma obstrução de artéria, eu vou lá e faço uma ponte de safena, eu faço um caminho que liga a parte saudável para a outra parte saudável. Entretanto, o coração tem que continuar bombeando por si só, e o sangue tem que aprender a trabalhar nesse novo trajeto. Ou eu coloco um stent, por exemplo, e abro a minha artéria para que não haja o acúmulo de gordura. Entretanto, é o meu organismo que irá recondicionar-se. Então, percebe que a autocura, ela faz parte da medicina, e às vezes nós achamos que o médico que nos cura, mas o que nos cura é o nosso próprio organismo, ou seja, é Deus. Quando você torce o tornozelo, por exemplo, você vai lá, fica com edema, o tornozelo enorme. O médico fala o seguinte, ó, pé para o alto e gelo. Por quê? Porque o seu corpo vai se curar. Então, o que você faz é controlar a inflamação. Entretanto, é o seu corpo, é o tempo. São os 2, 3 meses de repouso que vão te melhorar, né?
E isso serve para quebrar um osso, por exemplo. O osso precisa solidificar-se sozinho. O que o médico faz, às vezes, é estabilizar no lugar, né, para que ele não colhe errado, entretanto, é uma proteção do organismo. O próprio inchaço, né, quando você torce alguma coisa, é uma proteção do organismo para que não saia daquele devido lugar e não piore a situação. Em uma situação de sobrevivência, esse inchaço salva a sua vida. Ele protege o seu corpo. Né? E assim sucessivamente. E Deus é tão perfeito que quando você quebra um osso, por exemplo, existe um processo que chama-se calo ósseo. O local que foi quebrado fica mais forte do que o original, porque é um excesso de calcificação. Olha que lindo, né? Então, tudo isso é feito pelo nosso próprio organismo. O que Deus nos ensina e nos traz não atrapalha o meu trabalho. Aí você vai lá, você ingere bebida alcoólica aos excessos. Seu fígado tem que metabolizar, além do alimento que precisa para a sua sobrevivência, o álcool, que não era necessário. Aí você come gordura da mesma forma. Aí você não faz exercício físico, que o seu corpo foi feito para fazer da mesma forma. Então, não atrapalhar o trabalho de Deus é a sobrevida. Perceberam isso? Porque quando o meu corpo resolve parar de fato, a medicina não pode me ajudar. O que eu não devo fazer é atrapalhar o trabalho de Deus, que está dentro de cada um de nós, na nossa construção celular, no nosso recondicionamento sanguíneo. Então, eu estou dando exemplo da saúde, né, Milton? Mas são tantos exemplos que nós temos, né? São tantos exemplos que nós temos da perfeição divina. Só temos a agradecer a Deus. Vamos lá. O gatilho da manipulação fluídica é a intenção, e ela habita o pensamento. Logo, a responsabilidade daqueles que se propõem a manipular os fluidos é imensa e inquestionável. No aplicar de um passe, por exemplo, nossa vibração atrairá os fluidos que intencionamos. Ainda que de forma vibratória, a necessidade de preparo e concentração é basal. Estando despreparados ou mal intencionados, seremos responsáveis pela troca negativa. Neste ponto, você pode perguntar, mas você não disse que o passe não passa nada que é de ruim? Não passa se a pessoa não aceitar. Entretanto, se a pessoa vem para tomar um passe, não necessariamente ela está equilibrada. Às vezes, o fato dela vir é justamente porque ela não está equilibrada. E pode captar o seu estado vibracional. Então, cabe ao passista ter o devido preparo, para que tudo que saia de você dentro de uma casa espírita seja coisas boas, ou dentro de uma igreja seja coisas boas, ou dentro de qualquer lugar sejam coisas boas. Né? Nós somos responsáveis por aquilo que emitimos, principalmente no nosso trabalho de caridade. Quando você chega num médico, você não espera que ele tenha um pouco mais de conhecimento que você para operar ou para cuidar de você? Se ele tiver o mesmo, então ele não poderia ser o seu médico, ele deveria ser o seu paciente. Então, da mesma forma, quando você chega na casa espírita, para tomar um passe, você espera que o passista tenha um pouco mais de preparo naquele momento para poder te ajudar. Eu só dou ao próximo aquilo que eu possuo. Eu não posso dar aquilo que eu não possuo. É primeiro necessário possuir. Né? Vamos lá. Podemos correlacionar o seguinte exemplo. O irmão Luiz tem uma pergunta. Perdão, um pouquinho atrasado. Então, o irmão falou que o paciente, né, que vai receber o passe, por estar desequilibrado, ele pode ser atingido pela nossa vibração, assim, não tão salutar, e falou até que ele aceita, né? Agora, quando damos um passe para um animal, o animal não tem, que eu saiba, assim, esse desequilíbrio, né? Aí, no caso, o passe para o animal só faz bem, mesmo nós não estando preparados? A falta de consciência depurada nos animais, por serem apenas seres sencientes em seu estágio de evolução, os protege. Os animais recebem todo o amor, toda a paz e todo o bem, porque não têm consciência para processar e decidir o próprio mal.
Então, por mais que estejamos desequilibrados ou em momentos de dor, os animais receberão apenas o nosso amor. E um exemplo disso, meu irmão, é que por mais que possamos maltratar os nossos animais, ao fim do dia eles abanarão o rabinho para nós, clamando por amor, por carinho e por paz. Esta é a beleza destes seres. Eu não diria menos evoluídos, mas ainda na fase de evolução que outrora nós passamos. Obrigado. Podemos correlacionar o seguinte exemplo. Na vida orgânica, o médico necessita de grande atenção e responsabilidade ao prescrever uma bolsa de sangue para um enfermo, checando sua compatibilidade e sanidade para que isso seja agregado eficazmente à recuperação da saúde do combalido, não o prejudicando ainda mais diante de seu estado inicial. Portanto, cabe a todos nós a intenção ao bem e a preparação com concentração e reformas íntimas pré-estabelecidas em quaisquer trabalhos que envolvam fluidos, criando um campo favorável para uma maior sutileza deles. Da mesma forma que nós temos o cuidado de checar a compatibilidade sanguínea ao doarmos o sangue para alguém, ou quando vai ser feito algum procedimento, ou a recebermos sangue, nós temos também que ter esse cuidado, né? De checar a nossa compatibilidade fluídica e energética, né? Então, quando vocês são orientados, por exemplo, a meditar, a fazer um tempinho antes dos trabalhos de concentração, ou nos momentos de prece, essa orientação é para que vocês consigam atingir este equilíbrio, né? É dado ali 5, 10 minutos, porque é um tempo que ainda o ser humano talvez precise para organizar os seus pensamentos, mas alguns conseguem em 1 minuto, em 30 segundos, depende da capacidade de cada um, né? É esvaziar para conseguir ser um instrumento. E para isso, deixar os problemas do cotidiano do lado de fora e mentalizar apenas o amor e a paz. Lembrando que o passe ele pode ser aplicado por todos, né? Todos aqueles que quiserem, dentro das suas casas. Por exemplo, não existe um passe mais forte que uma mãe ou um pai dar a bênção aos seus filhos, né? No momento de boa noite, no momento de vá com Deus, quando vai sair de casa. Isso já é um grande passe, né? Um desejo de coração e de amor daquele que ama para aquele que é amado e também recíproco em seu amor, né? E é por esse motivo que, sabiamente, o professor disse isso outro dia, e eu tenho que concordar com ele, sabiamente, como o Papa disse, né, há pouco tempo, as paredes de hospitais já receberam preces, e aí eu vou incluir passes, mais sinceros do que templos, igrejas e centros espíritas, né? Então, é no momento de adversidade, de dor, em que, infelizmente, né, em que devotamos toda a nossa fé a Deus, e não de forma preventiva, né, de forma cotidiana, para que possamos também, além de pedir a Deus, ter o merecimento de receber, né, aquilo que estamos pedindo. Pode seguir. Irmão? Irmão, uma pergunta. Nós sabemos que o elemento material, fluido, compõe ele também. Esse fluido, existe parte molecular nele também ou não? Todo elemento que existe no orbe é inundado, ou abraçado, ou composto pelo fluido universal. Todo elemento que é vivo possui o fluido vital, que é uma derivação do universal. Então, o elemento que é composto, né, como você disse, por fluido, é por fluido universal, né? Pode não ter vida, mas já fez parte da vida de alguma forma, ou fará parte da vida de alguma forma. Essa mesa, por exemplo, uma mesa de madeira. Hoje ela não é viva, né? Mas ela já foi uma árvore, né? Ela já teve o seu fluido vital, que foi transformado em fluido universal no momento em que ela perde a animação da vida. Aí você diz, mas e a coluna de aço da minha casa, né? Aço também é um minério, né? E o minério já fez parte da vida, ou da construção da vida. Tudo que vocês veem na construção civil, ou na tecnologia, ou no seu carro, enfim, seja onde for,
fez parte da vida. O pneu, por exemplo, do seu carro, ele vem de uma árvore que chama seringueira, né? Faz o látex e que permite que então já veio também da vida. Então, tudo já fez parte ou fará parte da vida. É por isso que os fluidos modificam-se, mas nunca cessam. Pois não? Boa noite a todos. Irmão, já foi mais documentado o uso de fluidos ectoplasmáticos em manifestações espíritas, em cirurgias espíritas. Por que atualmente a gente não vê, não percebe tanto o uso do ectoplasma para essas manifestações? De fato, né, quando você pega no início do espiritismo e até mesmo algumas décadas atrás, era mais documentado, né, as doações ectoplasmáticas, então você via saindo aquela fumaça branca, né, do ouvido, do nariz do médium, ou até aparecendo em fotografias, né, existem diversos casos. Entretanto, isso foi de utilidade para desvendar a importância e a veracidade do espiritismo. Com a evolução natural, não foi mais necessário. Hoje você tem livros para isso, você tem raciocínio para isso, você tem doutrina para isso. Então, o conteúdo é tão amplo, os milagres, eles são, eu sei que a palavra milagre, ela tem suas derivações, né, mas os milagres são tão evidentes que você não precisa mais de uma fumacinha saindo do nariz. É muito melhor você, por exemplo, ir aos hospitais e perguntar a um médico cirurgião como que aquele câncer foi curado se ele não operou, né? São provas muito mais contundentes do que propriamente a liberação fluídica, energética, ou as fumacinhas, né, que saíam naquela época. Pois não. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Eu tenho restrição sobre o passe espírita em casa. Por quê? Porque se o recebedor incorpora e quem está emanando a energia não sabe como orientá-lo, o que fazer? O irmão Miguel disse uma coisa, eu vou explicar a todos o porquê, né? Como ele tem experiência em casa espírita, é muito comum numa casa espírita, quando você vai dar passe nos frequentadores, algumas pessoas incorporarem, né? E aí você tem que fazer uma orientação, né? Uma doutrinação. Olha, irmão, siga a luz, assim, não é o seu caminho. Mas isso, veja bem, irmão Miguel, isso é uma imperfeição do receptor, né? Porque o receptor tem total controle da hora de incorporar, né? Então, se ele faz isso numa reunião mediúnica, ele está fazendo de forma correta. Se ele faz isso num passe, ele está fazendo de forma indevida. Ele tem esse controle. Não existem mediunidades inconscientes, que são raríssimas, semiconscientes, raras ainda, e conscientes, que são as mais frequentes. Entretanto, não existe no planeta mediunidade sem a permissão da incorporação. Porque se assim fosse, seria muito risco, né? Imagina, tendo em vista que todos são médiuns, você está dirigindo, de repente incorpora um espírito que quer acabar com a sua vida e entra embaixo de um caminhão, né? Então, não existe isso, né? Então, o que eu aconselho, irmão Miguel, é que o passe em casa, como todos os passes, seja uma oração do Pai Nosso, destinando bem a pessoa, e que seja muito bem orientado nessa conversa prévia, que ali não é local nem hora de incorporar. E trazendo para a casa espírita, irmão Miguel, também, tá? Hora de passe, ali a oração do Pai Nosso, toma o passe, e depois, se quiser sentir a necessidade de trabalhar a sua mediunidade, que venha numa reunião mediúnica que é própria para isso, e vai ter um orientador capacitado, porque se uma pessoa incorpora durante o passe, ainda mais se for um passe coletivo, por exemplo, ela acaba atrapalhando as outras pessoas que estão ao redor, foram para receber uma energia do bem e acabam saindo assustadas, né? Então não é o propósito do passe. Obrigado. Vamos lá. 2. Fluido universal. 67. O que é fluido universal? É o fluido emanado pelo universo.
a matéria elementar primitiva, que gerará através de suas transformações diversos outros fluidos, fazendo parte da formação universal e de tudo que nele habita, seja de forma direta, seja indireta, metamórfica. Olha que resposta completa, né? Vamos esmiuçá-la porque vale a pena, né, nós estudarmos essa resposta. Então, quando falamos do fluido universal, é o fluido emanado pelo universo, a matéria elementar primitiva, né? Que gerará, através de suas transformações, diversos outros fluidos. Ou seja, do fluido universal sai o vital, do fluido universal sai o magnético, sai aquele que for necessário, fazendo parte da formação universal e de tudo que nele habita, ou seja, tudo que existe no universo é abrandado pelo fluido universal. E aí, continuando, né, seja de forma direta, ou seja, uma mesa tem o seu fluido universal, ou seja, de forma indireta. Por exemplo, o Rui, o irmão que está aqui ao meu lado, tem o seu fluido universal, só que de forma vital, porque ele está na iminência da sua existência. Então, é uma forma metamórfica, não é a forma original do universo, mas é a forma modificada que é a sua existência e animação da vida. Lembrando que apenas o fluido vital não anima a vida. É necessário o princípio vital, né? Então, o princípio vital é que animará a vida, não propriamente apenas o fluido. O fluido vital, ele sustenta a animação da vida. Então, através do meu consumo, através das minhas boas práticas, eu dou a continuidade à animação da minha vida. Pois não, irmão? Queria fazer uma pergunta que é assim: se o fluido universal compõe o universo como nós conhecemos, e pelas leis da mecânica que nós temos ciência na Terra hoje, a energia se conserva, ela não se cria, né? Não se multiplica. Se o universo está em expansão, o fluido universal, ele está em expansão ou ele está se dispersando pela expansão do universo? Obrigado pela sua pergunta. O que o irmão disse é o seguinte, né? Nós sabemos que existe a inflação universal. Então, houve ali, a partir de uma massa concentrada, uma explosão, né, uma incompatibilidade ali de matéria e antimatéria, onde houve uma explosão, e isso gerou a inflação universal. Então, os planetas, os satélites, tudo que existe, né, as estrelas, como o Sol, por exemplo, elas foram inflacionando, distanciando e cada vez mais criando, né, novos universos e assim sucessivamente. O que o irmão nos traz, né, de pergunta é se o fluido universal, ele se dispersa nesta inflação ou se ele acompanha, né? E aí entra, irmão, uma dificuldade de interpretação nossa, né, muito grande, porque é uma gestão divina, né? Cabe a Deus gerir o fluido mais importante da existência, né? Então, ele acompanha, ele segue, né, a dinâmica da inflação universal, lembrando que cada universo tem o seu fluido específico, né? Nós chamamos de universal na nossa ignorância, mas os outros universos existentes, né, como a ciência da Terra já tem comprovado nos multiversos, né, você já tem especulações e os espíritos trazem a existência de outros universos, né? Esses outros universos têm energias compatíveis a eles, né? Entretanto, que nós chamamos de fluido universal, porque a nossa ignorância é aquilo que abrange tudo e parte da sua derivação. Agora, como este processo acontece, né, pertence apenas a Deus. Não é que ele multiplica, ele pode estar estático, mas como uma espécie de elasticidade, né, como, por exemplo, uma bexiga que é pequenininha e quando você enche ela de ar, ela acompanha o formato do ar que está dentro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pois não, irmão Afonso? Antes da minha pergunta, eu gostaria de só fazer um pequeno esclarecimento, que a inflação universal é a inflação entre galáxias. Dentro de uma galáxia, a galáxia ela tem forças gravitacionais que mantêm os seus astros numa posição relativa
sempre a mesma. Não existe uma expansão da galáxia. A galáxia, ela está... Por exemplo, nós temos a Andrômeda, está se aproximando da galáxia, da Via Láctea, e não se afastando. Então, essa noção de que o universo todo se afasta como um todo, não é bem assim. Existe um afastamento entre galáxias, mas não dentro de uma galáxia, e uma galáxia é muito grande, né? A Via Láctea, por exemplo, ela demora cerca de 500 bilhões de anos para dar uma volta. 500 milhões de anos para dar uma volta em volta de si mesmo. Então, são coisas que tem que tomar cuidado com esse conhecimento, o que efetivamente significa. Mas a minha pergunta é o seguinte, o fluido, chamar de fluido primitivo, matéria elementar primitiva, nos dá a impressão de ser um fluido que foi criado lá atrás. E eu imagino que chamá-lo de um fluido basal seria mais apropriado, porque ele está sempre em interação com a matéria, ele é matéria e está sempre em interação com toda a matéria que a gente percebe, de maneira a formar e desfazer matéria ao longo da nossa existência, né? Bom, vamos voltar ao primeiro comentário, porque ele merece um debate, né? Eu acho que nós precisamos questionar tudo isso. Quando falamos da inflação universal, de fato, né, no conhecimento limitadíssimo da Terra ainda, existe uma inflação entre galáxias, mas as galáxias são mantidas pela sua força gravitacional, pela organização gravitacional. Entretanto, existem interferências externas nessas forças gravitacionais. E a perfeita ordem nem sempre é mantida. Por exemplo, um buraco negro em aproximação já leva tudo ao caos, né? Já leva tudo ao descontrole. A força gravitacional, ela é bem limitada, tanto que você pode superá-la, basta você sair da órbita terrestre. Então, quando, por exemplo, um astronauta está fora das camadas terrestres, ele não sente mais o efeito da gravidade. Então, olha como é frágil, né? Um motor de uma nave espacial pode fazê-lo sair da gravidade terrestre, né? A força da gravidade, ela tem as suas vamos dizer assim, limitações. Entretanto, a força da inflação universal é ilimitada. Só que Deus coordena que tudo permaneça no devido lugar, até para que haja continuidade da vida e da ordem de tudo da forma que está. Agora, partindo para a segunda questão, né, irmão, quando você diz que do termo, né, seria melhor basal ao invés de matéria elementar primitiva, discordo, né, porque a base de tudo é Deus, né? Quando falamos em base, estamos falando em como tudo começou. Entendemos que tudo pode, sim, ter tido fluido universal, né, desde o início, mas não sabemos se tudo originou-se propriamente do fluido universal e nem como deu esse processo, né? Isto cabe a Deus. Então, quando falamos que é matéria elementar primitiva, chamamos de matéria aquilo que desconhecemos, né, irmão Afonso? Então, a matéria acaba sendo um termo utilizado para tudo que existe. Quando você pega no Livro dos Espíritos de 1857, Allan Kardec questiona os espíritos e recebe a resposta, né? Então, tudo é matéria, mas não da forma com que pensais, né? Não da forma com que conheceis. A matéria tem as suas derivações. Mas por quê? Porque existe uma limitação na nossa compreensão, né? Nós precisamos entender que se nós tirarmos a materialidade das coisas, fica até difícil de imaginar. Quando falamos, por exemplo, que Deus é imaterial, imutável, você já não tem grande dificuldade de visualizá-lo? Eu vi que o professor outro dia fez uma brincadeira aqui, perguntou a vocês, né? Como vocês enxergam Deus? Então, era aquele homem da Capela Sistina? É uma energia? É a luz? Então, cada um teve uma resposta. Então, estamos falando do mesmo Deus e 10 pessoas deram respostas diferentes como enxergam esse Deus. Então, a mente humana ainda tem essas dificuldades. É por isso que é dado o termo. Eu não vou questionar o termo dado pelos nossos irmãos aqui, porque eu acho que ele está ideal. Entretanto, a palavra basal, quando falamos de base ou do alicerce daquilo que existe,
não pode ser desvinculada da criação divina, né? Não que o fluido universal seja, mas aí cabe a compreensão um pouco mais profunda e o estudo. Vocês podem encontrar outras informações a respeito disso no maravilhoso livro A Gênese, tá? Que convido também vocês a estudarem. 68. O fluido universal pode ser considerado parte da matéria? Sim, se ele a compõe, por consequência, é parte. Conforme já dissemos, ele está em tudo o que existe no universo. Ele está em tudo que existe no universo, por isso é parte da matéria. Mas é muito amplo, né? Falar parte da matéria, mas é matéria. Por exemplo, hoje, nos dias atuais, e é recente, a ciência descobriu a matéria escura. Está entendendo o que é a matéria escura. Estão entendendo o que é a antimatéria. Então, antimatéria, vocês já sabem que são as cargas invertidas. Então, é antiprótons, antielétrons e nêutrons, né, que fazem os leptons e assim sucessivamente. Então, essas descobertas, elas vão trazendo derivações, mas ainda não conseguimos sair do termo matéria. É matéria escura, mas não deixa de ser matéria. Então, quintenciada, tanto que é uma incógnita, né, quando falamos em buraco negro, né, quando você pega a dimensão de um buraco negro, tem buracos negros que são maiores do que a galáxia. Olha que incrível, né? Quando você pega a relevância do planeta Terra diante do universo, por exemplo, você abre, você coloca ali, por exemplo, acho que mais de 100 terras dentro de outros planetas e outras estrelas que existem dentro do próprio universo da Via Láctea, dentro da própria galáxia. Então, olha a irrelevância, né? E às vezes, até fazendo uma analogia um pouco mais bem-humorada, mas às vezes nós achamos que nós somos importantes, né? Nós somos orgulhosos, nós temos o ego inflado. Meu irmão, você é um habitante dentro de 8 bilhões de habitantes de um planeta, dentro de 9 planetas, 8 planetas e um planetoide, dentro de uma galáxia, dentro de um universo, dentro de tudo que existe. Quer dizer, a sua ausência, neste momento, ainda mais tratando-se do mundo de provas e expiações, é sentida apenas por Deus, porque Deus cuida de cada uma das suas criaturas. Mas nem pelos seus familiares, que podem sentir 1, 2, 3 anos, depois sentem falta, e a mente humana, já de forma sábia, acaba tirando da relevância e deixando como uma saudade, até para que você possa coexistir, e assim vai a sua existência. Então, inflar o nosso ego, o nosso orgulho, é algo incoerente à racionalidade, né? Quando nós olhamos o quão pequenos somos, e aí nós podemos entender o termo, sermos, né, de fato, ciscos de Deus, né? Ciscos irrelevantes de Deus. Existe uma dependência direta para coexistirem? A matéria depende do fluido universal. Já o fluido universal independe da matéria para sua formação. Mas ambos coexistem de forma harmônica. Toda matéria orgânica possui fluido vital, derivação do fluido universal. Entretanto, nem todo fluido universal coexiste com a matéria. Então, aqui vamos falar por trecho para ficar um pouco mais simples a compreensão, né? Então, a matéria depende do fluido universal. Até aí está sem problema, né? Tudo que existe está abrandado de fluido universal. Já o fluido universal independe da matéria. Ou seja, existem coisas imateriais que estão abrandadas pelo fluido universal. O fluido universal, por exemplo, está em todo o universo, está no nada, né? Está onde não existe a matéria. No vácuo, por exemplo, quando você está lá numa aeronave que existe aqueles vácuos, né, que ela até desce por falta da ausência do oxigênio, está lá, o fluido universal não deixa de estar. Entretanto, não existe a matéria. Aí, continuando. Mas ambos coexistem de forma harmônica, ou seja, eles não se aniquilam. Isso é uma informação importante. Porque se eles perturbassem a ordem um do outro, eles não poderiam coexistir, né? E aí vem aqui, toda a matéria orgânica possui fluido vital, ou seja, tudo
Tudo que é orgânico possui fluido vital. Seja por animar a vida através do princípio vital, ou seja por sustentar a animação da vida. Então, por exemplo, uma maçã, o que ela tem? A maçã tem o fluido vital. Quando você come uma maçã, você anima a sua vida. Entretanto, na maçã não tem o princípio vital. Tinha na macieira, mas não na maçã. A maçã, ela te ajuda a animar a vida, a sustentar a animação da vida. Entretanto, a maçã, no momento que ela é retirada da sua árvore, ela só serve como alimento, ela não serve mais como, a não ser que da sua semente nasça uma nova macieira. Então, olha a beleza da existência, né? Quando nós falamos da botânica, nós conseguimos ter alguns exemplos disso. E aí ele termina aqui: entretanto, nem todo fluido universal coexiste com a matéria, que volta àquela questão do vácuo, por exemplo. No vácuo eu não tenho matéria, mas eu tenho fluido universal, porque o vácuo pertence ao universo. Né? Entendeu? Acho que ficou claro. Alguém tem alguma dúvida, por favor? Bom, como temos pouco tempo até o final, eu vou abrir para perguntas, se alguém da mesa tiver perguntas ou dúvidas. Não vou entrar na nota para não contaminarmos, né, o próximo estudo aí com uma quebra em meio de parágrafos, né? Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida sobre, por exemplo, a influência dos fluidos na nossa existência, como, por exemplo, a relevância dos fluidos, né, no nosso dia a dia, a manipulação dos fluidos, enfim, estamos aqui para tentar ajudar diante da nossa imensurável limitação. Quero deixar muito claro, tá? Vamos lá. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Uma dúvida com relação ao passe. Quando a gente está dando o passe para um irmão, nós colocamos a nossa energia do bem, tudo. Quando que ocorre também uma transferência de fluido magnético? O fluido magnético, ele é destinado ou através do magnetismo, que você tem o capítulo específico da obra que fala sobre isso. Magnetismo não tem a ver, tá, com passe. Depois eu vou explicar. O magnetismo é quando eu organicamente destino as minhas energias intracelulares, então estou falando de vibrações de cordas a nível subatômico, né? Estamos falando de prótons, elétrons, nêutrons, estamos falando de quarks, estamos falando de cordas vibracionais a nível intracelular e destino a outro. Tanto que o magnetismo, estudado por Kardec, é uma profissão e não tem a ver com religiosidade. No passe, o magnetismo às vezes é usado pelos espíritos. Então, o espírito, ele pega do seu corpo, do seu organismo e doa para aquele irmão aquilo que ele precisa. Quando o espírito achar que deve, né, e quando houver a necessidade. A diferença é que no passe, como o próprio nome diz, eu mando para o Rui e o irmão manda para mim. Então, há uma transmissão, eu recebo de volta. No magnetismo, eu só dou. É por isso que os magnetizadores faziam sessões de 1, 2 horas, 3 horas, e precisavam até tomar soro, às vezes, tomar até sangue, porque perdiam seus fluidos por conta da doação sem a recepção. Então, a diferença é essa. A magnetização, né, a fluidificação magnética, ela é dada no passe pela gestão dos espíritos que sabem como repor. Na questão humana, só o repouso para repor. Então, não é religioso, é outra questão, é um outro tipo de tratamento. Mas acontece com bastante frequência, né? Então, por exemplo, às vezes a matéria, ela precisa ser tratada com a matéria. Então, aí vai pelo efeito magnético. Às vezes a matéria pode ser tratada simplesmente com um fluido derivado universal, então aí eu pego do próprio universo, transformo em vital para mandar para a pessoa. Mas às vezes não, eu preciso daquele organismo, né? Eu preciso aumentar a contagem de plaquetas. Então eu preciso fazer um trabalho ali mais específico, que é voltado aos magnéticos. É bem pouco específico, mas acho que deu para entender o raciocínio, né? É maravilhoso falar sobre fluidos, nós temos um campo de atuação, e, aliás, diga-se de passagem, é um tema bastante atual, tá? A partir dos dias atuais até daqui ao
sei lá, um século, vocês vão ouvir muito e cada vez mais falar sobre isso, né? Existirão clínicas no futuro, eu não estou fazendo premonição, não, já existem, tá? De tratamentos específicos para fluidoterapia, para energização, né? As pessoas darão mais valor a essas influências, né? Porque elas têm muito pouco efeito colateral, né? Você não precisa cortar o organismo, você não precisa abrir, você não coloca ele a sucessões de inflamações ou infecções, né? Pois não. Existe alguma diferença do fluido vital das frutas ou do alimento com o fluido vital que está na erraticidade? O fluido vital que está na erraticidade, ele está na forma de fluido universal. O fluido vital, quando está na fruta ou no alimento, ele já transformou-se em fluido vital. E aí você pergunta, mas quando que o fluido vital do alimento me favorece? Quando eu consumo. Então, vamos lá, você tem na fruta, você come a fruta, você não ganha energia. O que acontece se você ficar 10 dias sem comer? Você não vai perto da inanição? Seu corpo não vai começar a consumir a própria energia, porque você não está colocando energia nova. Então, o fluido vital ele já está transformado na parte orgânica. O fluido vital já é uma transformação do fluido universal para aquela finalidade de vida. Lembrando que para ele estar transformado em fluido vital, né, ele pode ter passado por um princípio vital, ele pode estar fora da animação, mas ainda contemplar a manutenção da vida. Um exemplo muito bonito disso, né, nós temos a água. Olha quanto fluido vital existe na água, né? E um organismo vive sem o H2O, né? Vamos entender, né? Então, olha a importância da água, como ela dá a manutenção da vida. Então, por exemplo, a água ela dá a manutenção da vida nos peixes, ela dá a manutenção de vida nos humanos, em todos os animais existentes, nas plantas. Então, a água é o mais próximo que nós podemos da mentalização fluídica vital, né? Quando nós olhamos a própria composição corpórea, nós entendemos a água, tudo que flui, né? E a importância da água no nosso organismo, né? A diferença é que na água tem fluido vital, fora dela também tem, mas a água é o mais próximo possível da compreensão fluídica que poderemos ter enquanto encarnados em um mundo de provas e expiações. Muito bem, acredito que tivemos uma aula de bastante relevância, né? Se vocês tiveram alguma dificuldade, podem mandar lá no grupo, depois nós tentaremos respondê-las. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e finalizar, né, com uma prece. Convido a irmã Bruna ou Camila, que está com a obra interminável aberta ali, né, a escolher uma prece e ler para podermos encerrar e destinar aos irmãos que estão nos assistindo e também a todos que aqui vieram, uma linda energia para que passem uma semana com muito amor e muita paz. Muito obrigado. A irmã irá ler a prece e daremos, após isso, por encerrado a nossa reunião de hoje. Prece da resignação. Deus, concede-me a resignação necessária para suportar minhas provas. Coloco a minha existência em tuas mãos. Confio que saberás conduzir-me para o melhor caminho e esforçar-me-ei para ser digno de teu auxílio. Faze que meu coração transborde de amor para que a caridade possa tornar-se um hábito em minha vida. Perdoa minhas revoltas momentâneas. Sempre irei me submeter à tua vontade, pois apenas tu és a inteligência suprema do universo. Tu que me contemplaste com a oportunidade de existir. Não deixes que me falte a humildade para enxergar o quanto sou dependente de ti. Em momentos de adversidade, faz-me discernir o bem do mal. Tenho a convicção que, cumprindo as tuas leis, alcançarei o progresso. Não me deixes sucumbir aos desejos mundanos. O leme do meu espírito está em tuas mãos. Mesmo assim, ajudá-lo-ei remando. Que assim seja. Assim sendo, pela vontade divina iniciamos e por ela também terminamos a nossa sessão. Fiquem com Deus, descansem na mais pura paz. Obrigado.